Aleluia. Tu és maravilhoso. Amém? Está escrito assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta. E havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Podem assentar. Meus irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Eu sou muito observador. Quando eu vou em determinado lugar, um comércio, um estabelecimento, às vezes me deparo com um exemplar da Bíblia Sagrada aberta sobre o balcão, e a folha está ali aberta, está até amarela, porque ninguém vai até ela e lê, ou alguém vira a página dela. Meus irmãos, nós sabemos que nós podemos encontrar um exemplar da Bíblia Sagrada numa biblioteca. Em qualquer outro lugar nós encontramos a Bíblia Sagrada. Mas o próprio nome dela já fala Bíblia Sagrada. Ela é sagrada porque o dono dela é um Deus sagrado e poderoso. O dono dela, ela não é um Deus morto. O dono dela não é um Deus que ainda está pregado na cruz. Ele já desceu daquela cruz. Aleluia. E ele está vivo, e muito bem vivo aqui nessa noite. Você crê assim? Amém. Então nós acabamos de ler um texto que se refere a um povo que serve a um Deus, e um Deus vivo. Muito bem.
Vemos aqui no texto, no livro de Josué. Josué foi um homem que serviu a Deus e também serviu a Moisés. Moisés foi um príncipe chamado por Deus para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Eu não tenho tempo para entrar no período histórico, mas eu quero aqui trazer uma reflexão a qual o Espírito Santo colocou no meu coração. Vejamos bem, meu irmão. Deus levanta Moisés com mão forte e tira o povo de Israel do Egito. O povo segue saindo do Egito e Faraó vai atrás dele. E a mão poderosa do meu Deus e do teu Deus estava sobre eles naquele momento. Israel estava cercada pelo exército, mas Israel também estava cercada pelo poder e a glória e a presença do Deus vivo. Aleluia. Preste atenção, enquanto Israel estava encurralado, Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar a seco. Ei, eu já tenho uma palavra de Deus para o teu coração, meu irmão. Parece que Deus não está te olhando. Parece que Deus não está olhando para a tua casa. Parece que Deus não está olhando para a tua família. Parece que você está cercado, e pode estar cercado mesmo, mas você também está cercado pelo poder do Deus vivo. Aleluia! Pela glória e a presença do Deus vivo. Me lembro do profeta Eliseu, quando ele foi cercado pelo exército, e o moço dele saiu de manhã cedinho e olhou, e viu pelos montes, e ele viu cavalos, carros enfileirados, e um grande exército, e ele temeu, ele foi ao homem de Deus. Ele disse: olha, em nome de Deus, o que nós vamos fazer, porque nós estamos cercados. E o homem de Deus disse: olha, eu vou orar aqui e Deus vai abrir a tua visão. Você não pegou. A igreja parece que está cercada no fim. No final dos séculos, estamos chegando. A igreja parece que está cercada, mas a verdadeira igreja não perdeu a visão. O homem de Deus orou, e os olhos do moço se abriram, e ele começou a ver carros, e não era só carros, era carros e cavalos de fogo. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. A tua casa está cercada, mas a tua casa também está cercada por carros e cavalos de fogo. Quem sabe tem sentença na tua casa. Quem sabe a armadilha batendo na tua porta, mas o exército do Deus vivo está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Preste atenção. Israel vem caminhando pelo deserto. Deus manda maná de dia e manda uma coluna de fogo para esquentar eles à noite. Esse era o poder do Deus vivo. Mas mesmo assim Israel estava com o coração no Egito. Israel se desviou de Deus no deserto. Deus envia uma sentença que diz: olha, por causa disso vocês vão morrer nesse deserto. Porque vocês me desobedeceram, vão morrer nesse deserto. Preste atenção. Tem uma igreja que está no deserto com uma promessa de morrer no deserto, mas também tem uma igreja que está nascendo no deserto. Aleluia. Aleluia. Filhos nasciam no deserto, e os pais olhavam para os filhos e diziam: olha, nós vamos morrer nesse deserto, mas vocês herdarão a promessa e entrarão na terra prometida. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus. Preste atenção. O povo do Egito está caminhando no deserto, rodava no deserto, rodava até o último pai morrer no deserto. Quando o último pai morre no deserto, Moisés morre também. E agora nasce uma igreja que nasceu no deserto. Igreja que nasce no deserto, irmão, ela aguenta a batalha.
Igreja que nasce no deserto, ela aguenta tempestade, ela aguenta calor, ela aguenta vento. Ei, tu está no deserto, mas é pro teu bem. Aleluia. Essa batalha que está na tua casa é pro teu bem, é Deus firmando bem a tua estaca. Aleluia. Morre. Os pais, os filhos olhavam para os pais e diziam: pai, morre de uma vez, porque eu quero herdar a promessa, porque eu preciso herdar a promessa. Deus está guardando uma igreja que nasceu no deserto, e uma igreja que nasceu no deserto, ela é avivada, ela tem poder de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Uma igreja que nasceu no deserto não comeu do Egito. Uma igreja que nasceu no deserto não adorou ídolos. Uma igreja que nasceu no deserto, ela nasceu vendo o maná cair do céu todo dia. Uma igreja que viu, que nasceu no deserto, está vivendo o verdadeiro avivamento. Ela nasceu dizendo: olha, é para pegar só uma porção, não é para pegar mais, porque amanhã Deus vai dar de novo. A igreja que Deus vai arrebatar da terra é aquela que não vive com os dons da terra, ela vive pelos dons do céu. Ei, e o Espírito Santo que está bem vivo dentro de nós, ele fala conosco. Eu acredito que quando chegar a hora do arrebatamento da igreja, se eu não morrer ou você não morrer, o Espírito Santo vai estar aqui dentro dizendo que está na hora. Está na hora, vamos embora, vamos para casa. E era assim que Deus estava fazendo com aqueles jovens do deserto. Deus estava dizendo para aqueles jovens: é agora. Chegou o tempo. Vocês nasceram no deserto, mas não vão morrer no deserto. Ei, Satanás está olhando para a igreja e está dizendo: está morta. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma igreja no deserto. Eu tenho uma igreja que eu fiz ela nascer no deserto. E no deserto tem o meu poder. E no deserto tem a minha nuvem. No deserto ela aprendeu a depender de mim e não aprender da mão dela. Ei, preste atenção agora pela palavra de Deus. Você está dependendo da tua mão? Você está dependendo do teu trabalho? É bom, mas não existe estabilidade. A única estabilidade que existe é a mão do Todo-Poderoso. Você está dependendo da tua conta bancária, do teu poder aquisitivo. Não existe estabilidade no teu dinheiro. Não existe estabilidade no teu poder aquisitivo. A única estabilidade que existe está o coração gerado no Espírito Santo nesse tempo do fim. Preste atenção. Israel está marchando e ele vem e encontra o Rio Jordão transbordando em tempo de cheia. E a igreja que nasceu no deserto para na frente do Rio Jordão e diz: nós estamos esperando no Senhor, porque Deus está falando dentro de nós. Glória a Deus. Deus está falando dentro de você? Ou você abre o celular e olha só notícia ruim? Liga a sua TV em casa e olha só notícia ruim. O que vai ser da igreja? O que vai ser do povo de Deus? O povo de Deus tem um Deus que está vivo. O que vai ser dos meus filhos? Os teus filhos são herança do Senhor. A tua família está nas mãos do Senhor, ou você também é assim? Ou você entregou a tua vida para um Deus morto? Eu entreguei a minha vida, da minha família, dos meus filhos, para um Deus vivo. Josué manda o sacerdote pegar a arca da aliança, colocar nas costas. 7 sacerdotes estão levando a arca. Quando eles chegam na frente do Rio Jordão, o Rio Jordão transbordando em tempo de cheia,
correntezas fortes. O sacerdote coloca o pé e o rio é partido no meio, porque o Deus vivo está com a igreja. Eles atravessam o rio e chegam em Gilgal, onde eles fazem o altar e chamam aquele nome, aquele território de Gilgal. Na frente de Gilgal está uma cidade que era pagã. Preste atenção. Jericó, aqui no texto, não diz, mas eu com a minha mente vou colocar um nome para ela. Jericó significa o mundo. O mundo está bem fortificado. Tem muralha, tem soldados, mas a igreja também está bem armada. O Espírito Santo está conosco. Dentro daquela cidade havia reis. Eu já me encaminho para o fim porque não tenho mais tempo. Dentro daquela cidade havia um rei, uma rainha. Dentro daquela cidade havia pessoas nobres. Dentro daquela cidade havia pessoas com estudos. Dentro daquela cidade, quem sabe, se fosse no dia de hoje, havia poliglota, havia ali pessoas muito influentes, havia ali, quem sabe, prefeitos daquela cidade, advogados dentro daquela cidade, havia pessoas ali dentro com muito poder aquisitivo, mas o Espírito de Deus foi só no coração. O Espírito de Deus mirou no coração. E o coração que o Espírito de Deus mirou naquela cidade era um coração que para muitos era lixo. Era um coração que as pessoas olhavam para aquela mulher, porque o texto diz que ela era uma prostituta, mas o Espírito Santo foi dentro dela. Está ali no texto. Aquelas pessoas estavam dentro daquela cidade, atrás de uma muralha terrível, grande, muito poderosa. Mas atrás daquela muralha, aquelas pessoas estavam com medo, estavam desanimadas, estavam sem ânimo. Mas do outro lado daquela muralha havia um povo que nasceu no deserto. Eu sinto a presença de Deus. Estava alegre, estava avivado, estava pronto para a batalha, estava pronto para matar, para morrer. Você está pronto? Se coloca aqui em pé comigo. Não tem isso. Se Jesus dissesse para nós aqui hoje, acabou o teu dia na terra, você está pronto? Se Jesus descesse aqui, ele está sentado à direita de Deus, está representado aqui pelo Espírito Santo. Se Jesus falasse conosco, vai-me custar pão. O que você pensaria na tua conta bancária? No teu carro, na tua empresa, na tua casa? Jericó estava assim, estava pensando naquela cidade poderosa, fortificada. Mas tinha um povo que nasceu no deserto, que estava entrando em Jericó. Oh, deixa o seu olho comigo. Se Jesus te chamasse hoje, você está pronto? Faz quanto tempo que tu não fala em língua? Deus está apertando a igreja na terra. E Deus tem uma igreja escondida no deserto. Você que Deus falou com você aqui através dessa palavra. Deus quer te avivar essa noite. A tua chama está acesa, mas está fraquinha. Deus quer fortalecer com a chama.
Quem sabe tu ter pensado nas coisas mais da terra não é pecado. Mas quando passa a te roubar de Deus, se torna pecado. Não é pecado ter um carro, mas quando esse carro te rouba de Deus, se torna pecado. Não é pecado ter uma casa bonita, não é pecado ter dinheiro no banco, mas quando o dinheiro te tira de Deus, se torna pecado. E o Espírito Santo está perguntando: tu está pronto? Se hoje o meu coração e o teu coração parassem, estaríamos prontos? E como bendito é o teu nome. Hoje é uma noite de reflexão. Porque nós fazemos planos, mas Deus é quem dá o sustento. Será que os meus planos e os teus planos estão na direção de Deus? Será que o meu propósito é o propósito de Deus? Para que Deus te deu a empresa? Para que Deus está te dando dinheiro? Ou melhor, será que foi Deus que te deu o dinheiro? Ou melhor, será que foi Deus que te deu a casa? Me desculpa, mas é que o Espírito Santo está falando aqui. Lembra quando Jesus te salvou? Lembra onde Ele te buscou? Lembra a situação que tu estava? E olha como tu está hoje. Pela uma batalhinha nós já choramos, mas olha onde Jesus nos arrancou. Você pode olhar para mim e dizer: esse pregador está muito louco, está muito bravo. É o Espírito Santo clamando dentro de mim. Você já se perguntou por que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Jesus ele não faz nada, então Jesus te encheu do Espírito Santo com um propósito. Não foi só para você falar em língua. Raabe está aqui no texto e ela fez uma aliança com Deus vivo. Quando ela fez uma aliança, ela não pensou só nela, ela olhou para o lado. Porque o Espírito de Deus estava chacoalhando ela. Faz quanto tempo que tu não olha para o lado? Faz quanto tempo que tu não olha para o lado e vê a situação do teu amigo, do teu vizinho? O Espírito Santo está falando aqui. Ela estava fazendo uma aliança com Deus Todo-Poderoso, mas é assim que Deus age. Deus ele age não só com um propósito, Ele quer abraçar muitos. Deus queria salvar aquela cidade, mas aquela cidade não estava arrependida, apenas uma prostituta. Ela olhou para o lado: olha, vou esconder vocês, mas com isso eu quero que vocês vivam a mim, meu pai. Ela olhou para o lado: minha mãe, meus irmãos. Faz quanto tempo que tu não olha para o lado dos teus irmãos? O Espírito Santo está falando: olha mais para cima. O Espírito Santo está dizendo: eu te enchi com um propósito. Faz quanto tempo que tu saíste do meu propósito? Diz o Espírito Santo. Aquela mulher disse: olha, nessa cidade eu não falo nada, mas eu sei que o teu Deus, que também vai ser o meu Deus,
aqui agora. E Deus não olhou para a sua profissão. Deus não está interessado na tua profissão. Deus não olhou para a conta bancária dela. Deus olhou dentro do coração dela. Nós podemos esconder dos irmãos, mas aquele que sabe tudo, ele vê tudo, ele está vendo agora o meu coração que está aqui falando. Ele está vendo o teu coração que está aí ouvindo. Quantos estão recebendo essa palavra? Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente. Vamos orar junto aqui. E Deus vai começar a avivar aqui a nossa vida. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo nos chama. O Espírito Santo, ele sempre tem caminho para a nossa vida.